Olá meus irmãos, a paz do Senhor, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Aqui, Raimundo Alves, evangelista da Obra do Senhor em Araguaína, Tocantins. Estamos hoje para mais um vídeo, mais uma aula do projeto Apoio à EBD e é muito bom ter você aqui. É um projeto diferenciado. Aqui no nosso canal você encontra um conteúdo diferenciado para a sua aula. Nós abordamos a parte teológica, que é o conteúdo da lição, abordamos também algumas questões, nós apresentamos aqui também alguns desafios do dia a dia cristão relacionado ao tema da lição. E você é mais uma vez bem-vindo. Se é a sua primeira vez aqui no canal, por favor, eu lhe peço, se inscreva, tá? Se inscreva aqui no canal, dê o seu like também aqui no vídeo. Tá? E compartilha esse material para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Hoje nós estamos iniciando um novo trimestre, mais um ciclo aí de 13 lições em que nós iremos aprender, iremos estudar mais uma parte da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Nós estudaremos agora a história de Israel, alguns fatos, alguns erros, alguns problemas relacionados à história de Israel e como Deus resolveu essas questões, como as pessoas resolveram, superaram esses problemas. E mais do que isso, como esses problemas, como estas situações podem ser aplicadas no nosso dia a dia. Afinal de contas, isso é o que importa, né? Estudar a palavra de Deus e aplicá-la à nossa vida, para que assim possamos, melhor ainda, dedicar a nossa vida, a nossa crença em adoração ao nosso Deus da forma correta. Vamos então à aula de hoje. A aula de hoje é sobre a divisão do reino de Israel. Hoje estudaremos a lição de número 2, que tem como tema o reino dividido, Jeroboão e Roboão. A leitura bíblica da lição de hoje encontra-se em 1 Reis, no capítulo 12. O propósito é a gente estudar essa situação, ver quais foram os fatores que causaram a divisão, conhecer um pouco sobre a vida de Roboão, também a vida de Jeroboão. E também pegar tudo isso e aplicar para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Para nos ajudar a entender melhor essa lição, o autor dividiu ela em 3 tópicos, como iremos conhecer agora. Primeiro, as principais causas da cisão. Segundo, os erros de Roboão. Terceiro, o reinado e a idolatria de Jeroboão. Se faz necessário a gente conhecer a estrutura da revista, a estrutura da lição, para que assim a gente possa entender quais tópicos a gente vai dar mais uma prioridade. No caso aqui, os 3 tópicos estão ligados ao tema da lição. Então é importante que você divida bem esse conteúdo, divida bem o seu tempo dentro do conteúdo, porque o ideal é que seja ministrado todo o conteúdo da lição. E a primeira parte da lição é justamente a introdução. É nela que a gente começa a ter os primeiros contatos com as informações que o autor nos traz do que será abordado durante a lição. Após a morte de Salomão, em 931 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono. Ele foi o principal responsável pela divisão do reino em 2 partes, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. A fatídica história de insensatez desse rei nos mostrará as consequências de uma má decisão. Essa história nos ensina a dependermos cada vez mais de Deus em momentos que tomamos decisões importantes na vida. Bom, irmãos, no estudo de hoje, nós iremos aprender, iremos meditar sobre esse episódio tão complicado, tão triste da história de Israel, que foi a divisão do reino. E aqui o autor já nos situa mais ou menos no período da história, Ocorreu ali por volta de 930, pelos anos 900, antes de Jesus,
que ocorreu esse episódio aqui da divisão do reino. Nós sabemos que a nação de Israel teve apenas 3 reinados que foi considerado o único, certo? Nós temos Saul, Davi e Salomão. Depois de Salomão, quem assumiu foi o seu filho Roboão. E já no governo de Roboão, o reino foi dividido. Ficou ali 2 reinados. Como o autor destaca aqui, nós temos ao norte o reinado conhecido como Reino de Israel e ao sul nós temos ali o Reino de Judá. O autor destaca aqui também na introdução que isso se deu devido a uma má escolha, uma escolha errada, principalmente de Roboão, e é isso que nós iremos tratar, e colocando também junto aqui nesse estudo bíblico a história de um outro personagem que foi Jeroboão, que foi o opositor, foi o outro político, que se levantou para assim poder assumir o outro reinado. Bom, aqui na introdução nós acostumamos também abordar algumas questões relacionadas ao conteúdo, ao assunto da lição. Algumas questões que podem estar ligadas com o nosso dia a dia. Algumas dúvidas que algumas pessoas, alguns irmãos podem ter e talvez até poderão fazer na escola bíblica. Como lidar com o autoritarismo na obra de Deus? Como agradar o povo sem desagradar a Deus? Como lidar com pessoas rebeldes na igreja? Como detectar idolatria na igreja atual? Estas e outras indagações serão respondidas no estudo bíblico de hoje. Então continua conosco, já pegue sua Bíblia, sua revista, seu caderno de anotações, porque hoje a aula está uma bênção. E nós já partiremos para o primeiro tópico da lição de hoje. Meus irmãos, nesse primeiro tópico nós iremos conhecer quais foram as principais causas da cisão, ou seja, da divisão do reino. A carga pesada de Salomão. Devido às alianças externas feitas por Salomão, ele não precisou se dedicar às guerras. Seu reinado foi marcado, em parte, pela paz. Seus investimentos eram direcionados para construções e projetos arquitetônicos grandiosos. Contudo, para todas essas idealizações, a população pagava impostos muito pesados. Além disso, com o objetivo de colocar em prática os projetos do rei, havia a obrigação do uso da mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos. Nesse primeiro subtópico aqui, meus irmãos, o autor aborda ainda sobre Salomão, dizendo que a carga tão pesada de tributos foi um dos motivos para a divisão. Ele destaca aqui que o governo de Salomão não houve guerra, não houve batalhas. Foi um governo de paz, de tranquilidade. E isso deu uma certa bonança ali, um certo direito, oportunidade para que Salomão estabelecesse o reino. Na lição passada, nós aprendemos que foi o apogeu do reinado de Israel, da nação de Israel. Salomão foi um construtor, um mega construtor, muito inteligente, um homem sábio. Porém, para que essas construções acontecessem, ocorreram aqui 2 situações. Primeiramente, uma carga de imposto muito grande, uma carga tributária muito alta. Se você der uma olhada, se você der uma pesquisada, você vai encontrar quantas toneladas de ouro, de pedras preciosas, de madeira, de vários tipos de imposto eram pagos, quanto que Salomão recebia por ano. Se você aprofundar mais um pouco, você vai descobrir qual era a alimentação, o gasto, quase que podemos dizer assim, o gasto mensal que Salomão gastava com toda a sua riqueza. Era muita coisa. Então tudo isso vinha do povo, o povo pagava. Uma das explicações dos casamentos de Salomão se dá também devido aos dotes, às alianças políticas com outros reis, com outros reinados, e isso também trouxe muita finança, muito dinheiro para Salomão. Uma outra questão que o autor destaca aqui, a mão de obra. Havia ali uma cobrança, uma exigência muito grande. E tudo isso causou um descontentamento nas pessoas. Foi o primeiro passo para a divisão. A divisão do reino. O autoritarismo do rei Salomão culminou no descontentamento das 10 tribos do norte. Em contrapartida, as tribos de Judá e Benjamim,
que ficavam ao sul de Israel participavam ativamente e fazia parte de sua corte. Roboão foi questionado pelos líderes de Israel sob o comando de Jeroboão, sobre o aperto vivido por eles, pedindo para que diminuísse sua carga de trabalho. Mas, ao contrário, seguindo o conselho dos jovens, Roboão tornou o fardo ainda mais pesado para os trabalhadores. As 10 tribos do norte se rebelaram contra essa decisão e formaram um novo reino, o Reino do Norte. Meus irmãos, o autor destaca aqui que o autoritarismo de Salomão gerou um descontentamento nas pessoas, nos moradores, nos habitantes de Israel, principalmente nas 10 tribos que ficavam um pouco mais afastadas. As 2 que estavam ali mais próximas, que fazia parte do reinado ali, que era a tribo de Benjamim e de Judá, elas estavam mais tranquilas. Afinal de contas, fazia parte do reinado, fazia parte da corte, né? Da autoridade, da monarquia. Já as 10 tribos se achavam um pouco mais afastadas. E assim, quando Roboão assumiu, os líderes vieram conversar com Roboão, pediu um desconto, pediu um alívio. Só que isso não foi atendido. Pelo contrário, né? Foi aumentado a carga ainda mais. E esse foi mais um dos motivos que causou a divisão do reino. A maioria dos irmãos já conhece como foi a história. Roboão pediu um tempo e foi consultar os seus aconselhadores, né? Os seus chefes, os seus orientadores. E ele conversou com os anciãos, com os mais antigos, que disseram para ele, realmente a carga tributária está grande, a reclamação ali é justa, alivia. Roboão também foi conversar com os colegas, com seus amigos, e eles disseram, não, moço, faz aumentar, moço, esse povo aí está com folga, esse povo aí está com preguiça. Quem você acha que Roboão ouviu? Roboão foi ouvir justamente os seus amigos, os seus colegas. E isso causou um descontentamento ainda maior. As 10 tribos consideradas do norte se rebelaram, né? E ali iniciaram um outro reinado. Escolheram um outro rei para eles, que foi Jeroboão, que veio junto com eles ali fazer a reclamação. Olha só, né? Um autoritarismo tanto do pai quanto do filho gerou aí a divisão do reinado. Meus irmãos, meditando aqui nesse primeiro tópico, já podemos destacar um desafio para a igreja dos nossos dias, que é a questão do autoritarismo na obra de Deus, autoritarismo na igreja. É verdade, meus irmãos. Às vezes nós topamos alguns irmãos que lideram alguns departamentos e têm atitudes autoritárias, mas presenciamos também, meus irmãos, líderes de igreja, pastores, bispos, missionários, pessoas que estão à frente das igrejas também com esta atitude. Meus irmãos, e trazem grandes prejuízos, trazem descontentamento com o povo, desânimo, não é? Um abatimento nas pessoas que fazem parte da igreja, porque de certa forma, meus irmãos, o trabalho na igreja é um trabalho voluntariado. E sempre que alguém que lidera usa, né, desse meio do autoritarismo, a gente tem prejuízo, principalmente desmotivação das pessoas que estão ali naquela igreja. Uma das soluções seria continuar esse líder, continuar liderando, porém fazendo uso da autoridade e a humildade, meus irmãos. O autoritarismo vem junto com a arrogância. E onde há arrogância, não há humildade, né? Um outro caminho também que o líder pode pegar para evitar isso é ter uma liderança, um pastoreio democrático, conversando com seus obreiros, conversando com os líderes de departamento. Esse é o melhor caminho para superar o desafio do autoritarismo. Vamos agora responder à primeira questão relacionada com o tema de hoje. Como lidar com este problema do autoritarismo na igreja? Bom, meus irmãos, esse problema de autoritarismo traz muito prejuízo para a obra de Deus, porque entristece a pessoa, humilha as pessoas, às vezes até afeta, abala a fé daquele crente que foi vítima desse problema. E aí, como lidar, né? Como passar por isso? Como vencer
a gente congregando numa igreja e tendo um líder, um pastor que é autoritário? Bom, eu posso lhe dar aqui duas dicas. A primeira é suportar, né? Tentar suportar, porque o ser humano não é eterno. Uma hora esse pastor vai sair daí, né? Esse líder vai sair daí. Aí você escolhe suportar, talvez, por alguém, para que você possa amenizar o prejuízo nessa igreja. Suportar em prol dos novos convertidos, né? Alguém que você possa estar ali acompanhando, que você possa estar orientando. Mas se a sua fé realmente está abalada, não está dando mesmo para você ser crente nessa igreja devido a esse problema, eu te recomendo mudar, sair, né? Saia para salvar a sua vida, para salvar a sua alma, para salvar também a vida da sua família. De nada vai adiantar você ficar batendo de frente, confrontando, correndo o risco até de você perder o céu. E aí, como é que você vai saber qual das duas você pode escolher? É orar, meus irmãos. Orar, buscar direcionamento de Deus. Se Deus realmente, se for da vontade dele que você permaneça e vença esse problema, Deus vai te dar condições. E se for para você sair, Deus vai te dar direcionamento. Amém? Como dica pedagógica, dê um jeito de você mostrar, apresentar o mapa de Israel com a divisão das 12 tribos, para que assim fique mais fácil para você explicar e mostrar as 10 que viraram o Reino do Norte e as 2 que viraram o Reino do Sul. Conclua este primeiro tópico dizendo que o autoritarismo de Roboão causou a divisão do reinado, a divisão das tribos. E este problema pode também causar divisão ainda hoje na igreja local. Meus irmãos, chegamos agora no segundo tópico e nele nós iremos conhecer os erros, as atitudes erradas de Roboão mais de perto. Nós iremos conhecer todo o passo a passo, onde foi que ele errou para que esse problema da divisão acontecesse. A repetição dos erros de Salomão. Ao tomar conselho com os anciãos e com os jovens, Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens, demonstrando total despreparo para exercer a posição em que estava. O conselho dos anciãos dizia que a solução do problema era dar às 10 tribos o que pediam. Isso significaria desacelerar o projeto de expansão e desenvolvimento do reino, mas também abrandaria os ânimos agitados do povo, evitando assim a ruptura. Meus irmãos, nesse subtópico aqui, nós voltamos ao mesmo fato anterior que a gente já estava comentando aqui. O erro de Roboão foi deixar de ouvir o conselho dos anciãos e ouvir o conselho dos jovens, não é? Ali demonstrou um despreparo para liderar, um despreparo para governar. Mostrou arrogância, mostrou autoritarismo, mostrou vaidade, várias características ruins de um rei para governar um povo. E ele tinha pessoas boas do seu lado. Ele tinha os anciãos, pessoas que já tinham até orientado e também aprendido com o seu pai Salomão. Mas agora ele deixa de lado o conselho dos mais velhos, o conselho dos anciãos e vai ouvir a garotada, vai ouvir a sua turma, os que eram da sua idade. E será que esse problema ficou só lá no passado? Não, meus irmãos. Ainda hoje a gente tem pessoas desse jeito. Quer liderar a igreja, quer ter cargo na igreja, quer ter função na igreja, mas não quer ter a humildade de ouvir conselhos. E aí o prejuízo é na certa. O prejuízo é garantido. Quantas pessoas hoje assumem departamento na igreja e não têm sequer a humildade de conversar com quem estava trabalhando antes? Ou com quem é mais experiente? Tenta levar pelo seu próprio peito, tenta levar pela sua própria vontade. Cai praticamente no mesmo erro de Roboão. Tem ali o seu departamento dividido. Os maus conselhos dos amigos de Roboão. Ao seguir os conselhos dos jovens,
Roboão assinou sua própria sentença. As 10 tribos se rebelaram e sobre o seu domínio ficaram apenas 2, Judá e Benjamim. Roboão deu ouvido aos maus conselheiros e isso o levou à ruína. Vamos analisar, meus irmãos, politicamente, administrativamente, esse fato que ocorreu aqui. Veja aí o prejuízo, né? Eram 12 tribos que alimentavam o reinado. Eram 12 tribos que faziam parte do reinado. Mas devido à impetulância, à arrogância desse cidadão, de Roboão, que ele tinha tudo para crescer, pegou um reinado estruturado, pegou um reinado edificado, um reinado pronto, organizado pelo homem mais sábio da terra que já existiu, o seu pai Salomão. Ele viu tudo, ele sabia como que deveria fazer. Mas aí foi dar ouvido para a galera, né? Foi dar ouvido para a sua turma, aqueles amigos, né? Os colegas de balada, de piseiro, né? E aí desandou. Desandou porque agora só 2 tribos lhe restaram para que ele pudesse governar, para que ele pudesse administrar. E aí quebrou toda a rotina do reinado. Quebrou toda a sequência de crescimento da nação. E por que isso? Porque ele foi ouvir maus conselheiros. Meus irmãos, mais uma vez é uma lição muito grande para nós. Nós não conseguimos aprender tudo sozinho. Nós precisamos de conselheiros, tá? Nós precisamos buscar ajuda. Não é pecado, não é errado você buscar conselho. Mas tome cuidado com quem você está se aconselhando. Será que essa pessoa realmente é pessoa de Deus? Será que essa pessoa que você está buscando conselho, será que realmente tem estrutura espiritual para aconselhar a sua vida? O que essa pessoa está te ensinando, o que essa pessoa está te aconselhando, vai trazer um resultado bom para a sua vida? Ou vai piorar ainda mais a situação? Será que essa pessoa não está te aconselhando, é para ter você do lado dela? Será que essa pessoa está te aconselhando, será que não é para te induzir mais ou menos num erro em que ela já está vivendo? Meus irmãos, sempre iremos precisar dos aconselhadores, dos conselheiros. Até porque aconselhar, ensinar, orientar, exortar é um dom do Espírito Santo. Mas escolha as pessoas certas, para que assim você não possa desandar a sua vida espiritual, né? Como fez Roboão, que desandou tanto a sua vida espiritual, como também a sua vida material, que foi o seu reinado. O cuidado com os conselhos. Quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Assim foi com Roboão. A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, tornando-o empobrecido e decadente. Quando o orgulho se torna o centro da nossa vida, ficamos à mercê de nós mesmos, meus irmãos, e aí é um perigo, viu? Quando o orgulho domina a sua vida, quando o orgulho passa a dominar as suas ações, aí você fica à mercê de você mesmo, ou seja, você fica vulnerável. Você sai do domínio e da direção de Deus. E aí qualquer conselho errado pode te desencaminhar. Por isso que o ideal do crente é ter como primazia o amor de Deus na sua vida e também a humildade de Jesus. Porque assim, com humildade principalmente, ele vai conseguir perceber as armadilhas presentes em conselhos errados que poderão chegar na sua vida. Meus irmãos, a maioria dos problemas nas igrejas acontece porque alguém ouviu alguém que ouviu fulano que disse isso, que aconselhou isso. E um mau conselho pode levar qualquer pessoa, meus irmãos, a um declínio. Declínio moral, declínio espiritual e declínio ético. Como eu falei aqui, é bíblico a gente se aconselhar, é correto a gente pedir conselho a alguém. Mas vamos ter cuidado, meus irmãos, porque os conselhos maus, os conselhos ruins, fizeram o reinado ser dividido.
E na nossa vida não é diferente. Um conselho mau pode dividir a sua vida espiritual, pode bagunçar a sua vida, a sua família e até mesmo a sua igreja. Meus irmãos, meditando aqui nesse segundo tópico, podemos destacar mais um desafio para a igreja dos nossos dias, que é a dificuldade que alguns irmãos têm de entender as suas escolhas e também as suas consequências. Infelizmente, nós temos muitos crentes que têm dificuldade de aceitar que a sua escolha gerou uma consequência. Ele acha que porque já pediu perdão a Deus, não vai ter consequência daquilo que ele escolheu errado. Meus irmãos, e tem sim. Até porque na palavra de Deus nós encontramos a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E quando a pessoa não aceita que ela está colhendo, aí vem muitos problemas, dentre eles acusações a outras pessoas. Vem também o problema do vitimismo, a pessoa sempre acha que está sendo perseguido. E na verdade, Deus está permitindo aquela situação para ele colher o que ele plantou. Assim como Roboão colheu o que ele plantou, meus irmãos, nós também colhemos, tá? E isso traz problema para a pessoa, conflito pessoal, porque ela não aceita que errou. Traz problema para a família, para a igreja, para os amigos, porque a pessoa vai ficar apontando para um e para outro, caçando um culpado. Qual seria uma solução para isso? Bom, primeiro ter a humildade e reconhecer que errou. E se você errou, se você fez uma escolha errada, pode ter certeza, a colheita vai vir. Uma outra solução aí seria pensarmos bem, termos mais cuidado com as nossas escolhas, tá? Fazendo assim, teremos uma vida melhor, uma família melhor e uma igreja melhor. Vamos agora responder a segunda questão relacionada com o tema de hoje. Como agradar ao povo sem desagradar a Deus? Meus irmãos, essa pergunta é uma pergunta complexa, né? Muitas vezes os líderes, os pastores se veem nesse dilema. Como agradar as pessoas, né? Sem desagradar a Deus. Como é que faz para relacionar essa situação aí? Eu tenho aqui umas dicas para você baseada nessa questão. Primeiramente, você precisa conhecer que a nossa missão como líder, o nosso modelo é Jesus, ou seja, nós somos líderes para servir. Então vai ter momentos sim que nós vamos ter que ceder em prol do povo, em prol das pessoas, em prol da igreja. Afinal de contas, somos líderes para servir. Um outro caminho é nós entender a missão. Qual é a minha missão que eu estou trabalhando? Que departamento eu estou liderando? O que esse departamento exige? Como eu posso compartilhar essa missão com os demais? Eu sou um pastor de igreja. Qual a dinâmica da minha igreja? O que a minha missão envolve? Tudo isso nos ajuda a agradar ou, de certa forma, ceder um pouco para o povo sem desagradar a Deus. Uma outra dica é liderar com autoridade, porém sem arrogância. Ou seja, é possível fazer uso da sua autoridade com humildade. Meus irmãos, humildade não é ausência de autoridade. Humildade é liderar com amor, é exercer a sua autoridade sem arrogância. É possível? Sim, é possível. E o próximo passo que eu destaco é justamente buscar o direcionamento de Deus. Meus irmãos, a igreja é de Deus, o povo do seu departamento é um povo de Deus. E se Deus está com esse povo e está com você, busque, ore, jejue, busque direcionamento a Deus, que Deus vai te direcionar. Que hora você vai ceder e que hora você vai segurar firme, visando sempre o melhor para a obra de Deus. Como dica pedagógica, eu recomendo você fazer uma lista. Faça uma lista aí de escolhas e seus resultados. Pode ser escolhas boas e ruins com resultados bons e ruins. E isso vai ajudar os alunos a entenderem o valor dos bons conselhos e também o valor e as consequências das escolhas. Concluo este tópico dizendo que saber escolher, saber distinguir entre os bons e os maus conselheiros
é essencial para uma boa tomada de decisão. Meus irmãos, chegamos agora no terceiro tópico e nele nós iremos conhecer a vida de Jeroboão, o opositor de Roboão, o rebelde, né? O outro rei, o que passou a reinar nas 10 tribos, ou seja, no reino do norte. A rebeldia de Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim. Foi o primeiro rei do norte e reinou por 22 anos em Israel. Ainda jovem, Jeroboão serviu ao rei Salomão. Todavia, durante o reinado, Jeroboão se rebelou. Aías, o profeta, comunicou a Jeroboão que Deus o havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Sabendo disso, Salomão tentou matá-lo, mas ele se refugiou no Egito e lá permaneceu até a morte de Salomão. Jeroboão foi o primeiro rei das 10 tribos, do reino de Israel, do reino do norte, e ele reinou por 22 anos. O autor destaca aqui que quando ele era jovem, ele chegou a servir Salomão, e ele teve problema com Salomão, não é? E terminou fugindo, e durante o reinado de Salomão, ele ficou vivendo escondido, né, de forma assim, como fugitivo no Egito. Quando Salomão morreu, Jeroboão voltou às suas terras, voltou à sua tribo, né, que era a tribo de Efraim. E quando ele voltou, aquelas tribos se reuniram, Jeroboão tinha espírito de liderança, as pessoas viram nele coragem, viram nele ousadia, porque ele já havia peitado Salomão diante dos seus erros, diante do seu autoritarismo, só que ele fugiu para poder não ser morto, e agora as 10 tribos escolhem Jeroboão como líder, e assim ele vai agora confrontar, conversar com Roboão. Uma questão aqui interessante é que não foi só o povo que percebeu esse espírito de liderança. Deus também percebeu. E o profeta Aías falou para Jeroboão que Deus o havia escolhido para liderar aquelas 10 tribos. Olha só, meus irmãos, nós temos um Deus, irmãos, que vê o passado, o presente e o futuro. Ele sabe de tudo. Deus já sabia que Roboão ia se perder pelas mãos. Roboão ia se envaidecer e que o reino seria dividido. Então agora Deus pega esse cidadão, né, conhecido como rebelde, como revolucionário, e Deus o escolhe para liderar aquela 10 tribos. Vejam só como é que Deus trabalha, né? Como é que Deus atua. Aqui nós já temos uma lição muito importante, meus irmãos, porque é interessante a gente observar aqui o que Deus fez. Nem todo rebelde aos nossos olhos é rebelde aos olhos de Deus, né? Nem toda pessoa que pensa diferente da gente, que está na liderança da igreja, é do diabo. Nós vimos aqui o caso de Jeroboão, que havia confrontado Salomão, porém agora ele volta a confrontar Roboão e Deus usa o profeta para dizer, olha, você é um escolhido de Deus. Jeroboão, o primeiro rei do norte. Jeroboão foi nomeado rei pelas 10 tribos de Israel e estabeleceu seu trono em Siquém. Temendo que a ida do templo para a adoração pudesse promover a reunificação do reino, Jeroboão mandou erigir 2 santuários de adoração com bezerro de ouro, um ao norte em Dan e o outro em Betel. A atitude idólatra de Jeroboão resultou no castigo divino sobre ele e sua família. Meus irmãos, aqui nós temos mais um problema de egoísmo, mais um problema de vaidade, mais um problema de ganância, principalmente aqui na área política. Olha só o que aconteceu. Deus permitiu Jeroboão ser rei das 10 tribos, mas ele não se contentou só com isso. Como o povo de Israel tinha o costume de adorar a Deus em Jerusalém, né, o pessoal das 10 tribos iriam descer para Jerusalém. Iriam sair do norte e vir para o sul.
E isso deu uma preocupação em Jeroboão. Ele disse, não, o pessoal vai lá, vai ver que tudo lá está bonito e vão até querer me tirar do reinado. Vão gostar de Roboão, porque eles vão lá em Jerusalém, né? Vão ver lá o grande templo que Salomão construiu, vão participar dos sacrifícios, o seu coração vai se apegar lá. Aí o que Jeroboão, o inteligentezão, organizou? Organizou 2 bezerros de ouro e colocou em cidades estratégicas para que o povo pudesse adorar, para criar-se ali uma competição, uma disputa, para que não fosse necessário o povo ir até Jerusalém. E o que Jeroboão fez com isso? Ele inaugurou oficialmente a idolatria em Israel. E o mais impressionante, meus irmãos, é que o povo seguiu. O povo caiu nesse pecado de idolatria. Parou de ir, obedecer ao Senhor e ir para Jerusalém e passou a adorar esses bezerros de ouro. Olha só o problema. Se você der uma olhada, se você der uma pesquisada nos livros dos reis e das crônicas, você vai ver que vários reis que vieram ali no reinado de Israel seguiu o mesmo pecado de Jeroboão. E qual é o maior problema que a gente vê nisso, meus irmãos? Um desejo pessoal, um desejo político passou a interferir na crença das pessoas, passou a interferir na adoração das pessoas. Jeroboão, com medo de perder o seu reinado, ele passou a criar cultos ali, 2 bezerros de ouro para que as pessoas pudessem adorar. Meus irmãos, infelizmente, esse problema não ficou só lá atrás. Ainda hoje, líderes de igreja, líderes de convenção, líderes de departamento estão bagunçando a crença das pessoas, fazendo problemas com placas de igreja, com placa de ministério, não é? Não poucos dias tivemos aí um pastor decretando que os seus pregadores, que os seus cantores não podem cantar ou pregar em outros ministérios. Será que não é algo parecido? Será que não estaria aí caminhando nesse mesmo erro? Não é? Eu não estou aqui querendo julgar, mas é uma situação bem parecida. Consequências da idolatria. O pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. Deus não permite dar sua glória a outrem. Por isso, o pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus e a maldição. Irmãos, muitas vezes quando nós estudamos, nós protestantes, estudamos e analisamos sobre o pecado de idolatria, muitas vezes só vem na nossa mente a questão de ídolos, não é? De santos, de imagens, de bezerro de ouro aqui da Bíblia. Mas é interessante a gente entender, e muito importante também, que a idolatria ela se consiste naquilo que tira a nossa crença, o nosso foco, a nossa verdadeira adoração a Deus. E isso mexe muito. Isso mexe com essa situação que nós temos aí, essa bajulação de pregadores famosos, essa bajulação de cantores famosos, de crentes que vivem aí mendigando, pregadores que revelam, que põem a mão na cabeça. Isso é um tipo de idolatria, meus irmãos. Assim também como muitos crentes se tornam verdadeiros devotos de alguns líderes, de alguns pastores. Mas tem gente que trata ali o seu pastor como se ele fosse um santo soberano, como se ele fosse um ídolo. No dia que esse pastor erra ou dá uma vacilada, esse irmão se desvia da igreja. E o pecado de idolatria, meus irmãos, é um pecado grave. Deus não divide a glória dele para ninguém, tá? Então, se você é cantor, se você é pregador, tome muito cuidado com aquilo que você está exigindo da igreja. Se você é um crente da igreja, tome muito cuidado com os eventos que você está indo, para você não tirar o seu foco, o foco do seu culto, o foco da sua crença do verdadeiro Deus. Na festa, no congresso, no culto da igreja, meus irmãos, o adorado é Deus, o reverendo é Deus, o soberano é Deus.
O pecado da idolatria não ficou presente simplesmente naquele bezerro de ouro. Não está simplesmente numa imagem, não é que alguém se prostra ali. Está também nesses detalhes que pode tirar a primazia, a preferência de Deus das nossas vidas. Vamos agora responder a terceira questão relacionada com o tema de hoje. Como lidar com os rebeldes na igreja? Bom, meus irmãos, hora por outra, nós temos aí algumas pessoas que têm atitudes rebeldes, atitudes de opositores na obra de Deus. Isso traz um prejuízo muito grande, né? Causa um mal-estar muito grande. Muitas vezes gera ali um mau testemunho, fazem até com que pessoas saiam da igreja, afastam da igreja, mas também, meus irmãos, machuca muito a alma do líder, né? Do pastor que está liderando aquela igreja. Quando uma pessoa decide ser rebelde, decide ser um opositor ali na igreja, meus irmãos, tira o sono de quem está na frente, tira o sono de quem está liderando a igreja, causa traumas, causa desconforto, traz até problemas psicológicos e emocionais para o líder, para o pastor da igreja. E como lidar com isso? Bom, a primeira dica é você dar uma olhada aí, uma ajustada no seu filtro. O que é rebelde para você? Será que esse irmão realmente está sendo rebelde? Ou o que ele está reclamando realmente tem sentido e é algo que você está errado e você precisa mudar? A segunda dica, será que não é Deus que está usando ele para desconfortar você e você perceber o erro que você está cometendo na igreja? Que as suas decisões estão indo de caminho errado, igual foi a decisão de Roboão? Outra coisa que você precisa analisar, será que esse movimento, essa sensação de rebeldia, não é algo que Deus está permitindo você colher? Porque a palavra de Deus diz, aquilo que você plantou, você vai colher. De certa forma, o melhor caminho, meus irmãos, é buscar direcionamento de Deus. Deus cuida de você? Deus cuida do seu ministério? Você foi chamado realmente por Deus? Ele vai cuidar desse detalhe aí. Busque direcionamento de Deus para suportar, para você agir da maneira correta e assim não dar lugar para o rebelde piorar ainda mais a situação da igreja. Como dica pedagógica, eu recomendo você fazer uma lista de pecados de idolatria. Você pode fazer baseado na Bíblia, no Antigo Testamento, por exemplo, ou você pode fazer também de alguma atitude de hoje que você acha que é uma atitude idólatra. Conclua este tópico dizendo que o pecado de idolatria foi o responsável pela derrocada de muitos reis de Israel. E ainda hoje traz prejuízo também para o povo de Deus. Devemos evitar esse pecado nas nossas vidas. Meus irmãos, já passamos aí pelo primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico. Chegamos agora na última parte, que é a conclusão do nosso estudo bíblico de hoje. Enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, Roboão se envolveu numa espécie de veneração que, embora oculta aos olhos humanos, produz as mesmas danosas consequências. Os desejos egoístas de Roboão estavam acima da vontade de Deus. O ídolo dele era ele mesmo, sua própria vontade. Quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselhos com pessoas que lhe falarão o que ele quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falem a verdade. Bom, aqui na conclusão nós temos 3 abordagens interessantes. A primeira, o autor aborda sobre o pecado de Jeroboão, que foi o pecado de idolatria. Ele criou os bezerros de ouro, colocou lá naquelas cidades e fez o povo pecar. E isso, irmãos, foi um problema sério por muitos séculos ali em Israel. Aí ele cita também o pecado de Roboão, que foi, podemos dizer assim, um pecado oculto, um pecado escondido, mas que também, meus irmãos, para Deus continuou sendo pecado, que era o egoísmo, né? Roboão era idólatra dele mesmo, ele se auto-venerava. É sinal da pessoa egoísta, da pessoa arrogante, não é? Da pessoa impetulante, aquela pessoa que só se venera, só ela é que manda, a vontade é a dela e só quer ouvir o que lhe agrada, o que lhe dá um bom lucro.
que é a terceira parte que o autor aborda aí, né? Ele fala que uma pessoa guiada por Deus, ela vai ouvir conselhos que lhe encaminhem nos caminhos de Deus, na vontade de Deus. E esses conselhos são pela verdade, mesmo que machuque, mesmo que contrarie, mas a pessoa de Deus, ela vai querer ouvir esses conselhos. E meus irmãos, que tema interessante é esse, hein? Que assunto interessante é esse? Quantas vezes nós temos uma pessoa no nosso meio que só porque pensa diferente de nós tratamos mal, nós tratamos como rebelde, nós tratamos como opositor. E muitas vezes não é, meus irmãos. Muitas vezes o nosso filtro é que está errado. Nós é que estamos errados. Nós estamos levando a igreja por um rumo. Tem alguém sendo usado por Deus para nos alertar e nós não estamos dando moral para essa pessoa. Que essa lição possa trazer uma melhor visão de como nós entendemos a obra de Deus e também a sua vontade. Que essa lição possa nos confrontar e nos levar a refletir que tipo de líder nós estamos sendo. O que está moldando, o que está movendo as nossas escolhas? Porque as nossas escolhas têm reflexo nos nossos liderados. As nossas escolhas têm reflexo no departamento que nós estamos conduzindo na igreja. As nossas escolhas têm reflexo na nossa família, na nossa vida espiritual. E principalmente, as nossas escolhas têm reflexo na igreja que nós frequentamos, na igreja que nós lideramos. Que o Espírito Santo, meus irmãos, possa trabalhar ainda mais na nossa mente e também na mente dos crentes, para que possam entender que a melhor forma de ter uma boa escolha é caminhando pelo amor, pela humildade e tendo ali uma vida de busca constante no Espírito, para assim ser direcionado por Deus. Bom, irmãos, chegamos ao final da nossa aula. Eu quero mais uma vez agradecer a sua companhia, a sua vinda até aqui. Se é a sua primeira vez no canal, por favor, se inscreva, dê o seu like, compartilhe. Quando você compartilha, você está informando para as outras pessoas que tem uma aula boa aqui no YouTube, tá? Me ajuda nesse projeto, meus irmãos. Aqui é um projeto voluntário. Aqui junta eu e a minha família, os meus filhos, a gente monta aqui esse cantinho para nós aqui e aqui eu ministro guiado pelo Espírito Santo. É um trabalho de graça, é um trabalho voluntário para ajudar e contribuir com o reino de Deus. E o que você pode fazer, a sua moeda, é se inscrever, não é? Clicar no sininho para poder ser avisado e compartilhar o nosso vídeo. Quero avisar você que nós estamos aí nas redes sociais, estamos no Facebook, onde nós postamos semanalmente aí o conteúdo relacionado à lição. Estamos também no Instagram, onde você pode nos acompanhar, nos seguir e também ter acesso a algumas postagens. Tem também aí o nosso WhatsApp, que com certeza pode ajudar você a entrar em contato conosco. Aqui no nosso canal a gente tem total liberdade para ouvir você, você pode colocar aí nos comentários. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Que o Espírito Santo ilumine a sua mente. Que o Espírito Santo ilumine o seu coração e que a sua aula seja uma bênção para a glória de Deus.